Recentemente me vi numa situação onde eu tive que tomar uma decisão se eu voltava para CLT ou se eu continuava PJ. Eu acho que fechar meu CNPJ é algo que eu não faria, mesmo se eu tivesse que voltar para CLT hoje. Eu continuaria prestando serviço por fora. Cara, a gente vive no Brasil, a gente vive a gente vive um momento econômico bem estável, não só aqui, inclusive em vários outros lugares. Então deixar de prestar serviço é algo que eu acho que eu não faria. Talvez eu diminuiria a quantidade, mas enfim, isso é um outro papo. A questão é que, com isso, a discussão se o PJ ou o CLT é bom ou ruim, ele retorna na minha realidade, claro. Mas é um papo que está sempre focando na internet, né? E aqui eu queria deixar um pouco da minha opinião, sim, um ponto de vista meu. E o mais importante, assim, antes de começar até a trocar essa ideia com vocês, eu queria deixar claro que, cara, eu não sou economista, eu não sou especialista em finanças, eu não sou contador, eu não sou nada disso, tá? Eu até, vou ser bem sincero, preciso muito de ajuda na hora de tomar essas decisões, porque a forma como eu vejo as diferenças entre cada modalidade, ela é muito pragmática. Eu olho para os valores e olho para o valor final. Então, é a forma como eu faço mais ou menos. E nem sempre eu vou acertar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, eu não tô também dizendo que um é mais certo, o outro é mais errado, um é melhor, o outro é pior. Não é questão disso, mas é a forma como eu enxergo as coisas hoje. Um ponto para mim que é importante sobre a diferença da CLT, principalmente a diferença entre PJ e CLT, é que eu tenho essa impressão de que a CLT ela toma um pouco de conta do seu dinheiro para você, entendeu? Ela te ajuda a tomar conta do seu dinheiro ali. No sentido de que, pô, você vai ter um 13º no final do ano, você vai ter o FGTS retido para caso você seja mandado embora da empresa, você ter ali um seguro-desemprego que te garanta que você tem alguma condição de sustento ali durante um período. Então, todas essas coisas que a lei elas proporcionam, as férias remuneradas, ela obviamente é um ganho enorme, né, para a sociedade. Muita gente não sabe tomar conta do próprio dinheiro, mas durante esse tempo trabalhando para empresas fora do Brasil, eu vi que lá fora, eu acho que eu não diria isso de um jeito assim tão né, assertivo, mas eu tenho a impressão de que o mercado lá fora ele é um pouco mais maduro nesse sentido. De cara, eu trabalho, eu recebo meu dinheiro e se eu não guardar, eu não vou ter. E lógico, não é como se lá também não houvessem né, questões governamentais a serem discutidas, lá tem também. Eu não estou aqui querendo discutir ponto político, mas eu quero falar um pouco sobre como o trabalhador lida com o próprio dinheiro, né, com o próprio ordenado ali. Eu vejo muito lá, né, nas experiências que eu tive, a relação de trabalho ela é contratual. Você tem ali às vezes podem aplicar algumas multas, né? Se você me dispensar, a gente faz um contrato de 1 ano, se você me dispensar com 6 meses, você tem que pagar 50%, né, dos 6 meses finais. Eu já vi gente comentando isso, alguns contratos nesse sentido, de me ofereceram, inclusive. Mas é diferente daqui, né? Que lá também eles têm os impostos, mas aqui eu tenho essa impressão de que o encargo sobre a empresa acaba sendo muito grande, muito maior do que lá. E eu sinto que isso dificulta muitas vezes a empresa a oferecer melhores salários. E não estou defendendo o empresário, não é como se o empresário fosse santo, não é como se eles não tivessem condição de dar esses salários, mas a gente pensa o seguinte: se o cara paga um salário de 10 mil na CLT, o cálculo que já me falaram é que você dobra esse valor em imposto, ou quase dobra. Então vamos dizer aí que o cara ganha 10 mil na CLT, ele vai pagar ali entre 17 e 18 no total de custos desse funcionário com impostos. E o PJ ele serviu um pouco para isso, para tirar esse imposto. Ele é uma forma de mascarar
dá a impressão para o funcionário de que ele está ganhando bem mais, mas na verdade o que ele está fazendo é pagar a mesma coisa, ou às vezes até um pouco menos. Quantas vezes eu vi aí salários sei lá, às vezes o cara ia receber 12 mil na CLT, aí oferecem, sei lá, 15, 16 PJ. Não dá nem o valor total que pagaria de imposto. Mas a gente tem que entender que principalmente empresas brasileiras, a gente tá jogando um jogo aqui. E faz parte do jogo, eles oferecem um salário, você aceita se você quiser ou não. A questão é que não tem muito para onde correr. Você dificilmente vai conseguir algo maior do que isso, né? De novo, gente, a gente tem um olhar muito enviesado, porque tem muita gente trabalhando que trabalha para fora, e aí esses caras trabalham para fora recebendo 30 mil reais por mês, e eles, putz, 15 mil é muito pouco. Gente, não é pouco. 15 mil reais, por exemplo, é um salário excelente. 12 mil reais é um salário muito bom. É muito mais do que a grande maior parte da população desse país recebe ou vai receber. Tem gente nesse país que vai trabalhar a vida inteira e não vai receber esse salário. Então, assim, é um salário muito bom. Mas, é aquele negócio, a gente sempre, o mundo capitalista, você quer sempre ganhar mais. Olha aí, eu todo... Então, às vezes a gente fica pensando nisso, né? Puxa vida, eu queria ganhar ali os 20k, os 25k, mas a realidade do Brasil, ela não é essa. Os salários no Brasil, você entra no Glassdoor ali, eles estão pendendo para baixo. Eles estão pendendo ali para bem baixo. Com essa onda de layoff, principalmente, a impressão que eu tenho até é que deu uma baixada um pouco mais agressiva recentemente. Bom, e aí vem o papo. O que você prefere, né? Não vou falar melhor, o que eu prefiro? CLT ou PJ? Bom, um ponto para mim é esse, né? O dinheiro ele fica retido lá na FGTS e você, a menos que você vá fazer algum investimento, comprar uma casa, um apartamento, você tem que esperar 3 anos para poder sacar esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro fica parado lá, ele rende alguma coisa até, mas rende muito pouco. Então eu tendo a não gostar disso. Eu acho que é muito importante que todas as pessoas estudem um pouco de investimento mesmo, como fazer bons investimentos. Eu faço alguns investimentos já desde 2018. Eu construí minha casa muito em cima desses investimentos, inclusive, assim, não que eu não trabalhava, fazia freelancer, investia o dinheiro, então com base nisso eu não tenho uma mansão, mas eu tenho uma casa muito boa, do meu ponto de vista, porque eu consegui trabalhar, fazer freelance, juntava esse dinheiro, né, investia. Eu até sou muito conservador no sentido de que geralmente ponho o dinheiro só lá no Tesouro de Selic mesmo. Mas é muito importante que a gente estude e aprenda a fazer bons investimentos. Porque aí você sabe o que fazer com o dinheiro. Você vai saber que se você PJ, por exemplo, você não pode receber 15, 20 mil reais e queimar os 15, 20 mil reais. Você precisa guardar parte desse dinheiro, porque se você não guardar parte desse dinheiro, você não vai ter dinheiro quando algo acontecer. Um exemplo agora, recentemente, fiquei sem projetos. Eu fiquei ali mais ou menos 2 meses sem nenhum projeto, só fazendo freela aqui e ali, e eu não senti. Pra mim, pouca coisa mudou. Lógico, a gente segura um pouco mais a mão, porque você tá sem projeto, você tá sem trabalho, você tá desempregado, mas do ponto de vista prático mesmo, assim, minha vida não mudou nada. Eu continuei fazendo as minhas coisas, eu não sou um cara muito de sair. Lógico, eu deixei de ir a um restaurante no final do mês, mas poxa, dos males o menor. E eu só consegui isso porque eu tenho o hábito de guardar dinheiro e investir dinheiro. Não é como se eu fosse rico, como se eu fosse milionário, mas traz uma segurança. E muitas vezes as pessoas confundem isso também. As pessoas acham que guardar dinheiro, juntar dinheiro, é sobre ficar milionário rápido. E não é sobre isso, cara. É sobre você ter estabilidade, sobre você... A verdadeira estabilidade, do meu ponto de vista, não está no trabalho. A empresa pode te mandar embora a hora que ela quiser. E se a empresa sentir que tem que te mandar embora, ela vai te mandar. Você vai ser dispensado. Você vai sofrer o layoff. O que difere muito uma coisa da outra é o quanto você se preparou para ficar um bom período ali sem trabalho. E como eu me preparei, eu senti pouco. Então, acho que a principal diferença é essa. Pô, beleza, o FGTS faria a mesma coisa. Faria.
Mas se você não for mandado, se você, por exemplo, você trabalha em 20 empresas, o dinheiro vai ficando retido. Você vai receber FGTS da última empresa só, o restante fica lá parado. E é um dinheiro que, no meu ponto de vista, mesmo que renda, rende muito pouco. Então, para mim, o melhor hoje, no meu ponto de vista, para mim, na minha realidade, é PJ. E por que é PJ? E aí eu vou fazer um cálculo aqui daqui a pouco que vocês vão entender. Se eu recebo o dinheiro todo, independente de eu ter que abrir mão de alguns benefícios ou não, eu recebo essa grana e eu posso escolher o que eu vou fazer com ela. Então eu pego parte desse dinheiro, eu vou comprar umas ações, eu pego parte desse dinheiro, eu vou botar no Tesouro Direto, eu pego parte desse dinheiro e coloco no CDB. E por mais que, cara, se eu pegar o mesmo valor da FGTS e fazer esse investimento ao longo do tempo, se eu trabalhar na empresa e ficar 3 anos, esses 3 anos no FGTS, esses 3 anos num CDB, por exemplo, que geralmente é um investimento que rende menos se comparado a outros, por ser mais seguro, eu tenho certeza absoluta que esse CDB vai me render mais do que a FGTS. E é aí que está o ponto, do porquê que eu prefiro. Eu tenho maior liberdade de escolher o que eu vou fazer com o meu dinheiro, mas eu entendo que não é para todo mundo. Sacou qual que é a diferença? Então, às vezes eu prefiro muito mais entre 12 mil CLT e 15 PJ, eu prefiro pegar os 15 PJ. Porque nos 15 PJ, esses 3 mil de diferença eu pego, ponho num CDB e deixo lá. E aí, ao longo dos anos, ele vai rendendo juros sobre juros e aí pra mim vai ficar melhor. Porque eu vou ter esses 3 mil, no mês ele vai virar um montante muito maior do que no FGTS. Vamos fazer um cálculozinho aqui bem besta. Eu vou utilizar a calculadora da Husky. A Husky não me patrocina. Certo? A Husky não me patrocina, então deixar isso muito claro. Vamos usar aqui, eu vou usar como média um salário que eu recebi numa empresa já há alguns anos. Hoje em dia eu tenho a impressão de que é diferente, tá? Eu tenho a impressão de que até os benefícios são outros, mas vamos usar aqui como base o salário de 12.800, que foi o salário. Não tinha vale transporte, porque eu trabalhava remoto. Isso aqui na carteira, mas com os benefícios ele aumentava, porque eu recebi aqui também mais 1.700 de... Não, 1.700 era de vale-refeição. 1.700 aqui, de vale-refeição e alimentação. Eu também tinha que, no plano de saúde, eles não descontavam, eles descontavam R$1 só para falar que estava descontando, e outros benefícios que eu tinha, mais algo em torno de... agora não me recordo bem, mas acho que eram uns R$800 aqui de benefício de auxílio home office, né? Ia acavalando algumas coisas, dava ali mais uns 800, acho que dava R$1.000 na verdade. Eu vou botar R$1.000 porque eu acho que era R$1.000. Então, se você botar aqui na cálculo aqui, se botar na ponta do lápis, vão ser 12.800 mais 1.000 mais 1.700. Então, aqui no final eu tô recebendo 15.500, né? No total, no bruto, né? A intenção aqui é fazer um cálculo de prestação de serviço, porque não tem outra coisa aqui, comércio, talvez conservação, não sei o que é. Prestação de serviço mesmo, normal, consultoria. Vamos calcular aqui. Aqui está o ponto, ó. O salário atual na CLT está dando 14.334, seria equivalente na carteira no PJ 16.468,75. É um excelente salário, né? Mas aqui tem um ponto, ó. Você tem o 13º salário, você tem férias, FGTS de R$1.000. Aqui que tá o ponto. Outros benefícios, 2.701, INSS e o imposto de renda no final ia cair para isso aqui. Ainda tem um imposto de renda aqui que tem que pagar no final, tem que declarar. E aqui imposto sobre faturamento que dá 2.134, que enfim, esse imposto, tem um imposto sobre faturamento aqui e também teria aqui o custo do contador e tal, que teria que pagar, né? Então, você vê que a diferença está sendo muito pouca. Lógico, se eu recebo 15.000, 14.000 bruto aqui na CLT, eu vou tentar jogar esse PJ aqui um pouco mais para cima. Eu vou tentar receber 18 ali, mais ou menos, 20, né? Porque é um jeito de você
né, ter uma compensação ali, manter o equilíbrio entre as coisas. E eu acho que esse ponto aqui que é importante. Esses R$ 1.000 do FGTS que fica parado lá, você pode pegar ele e colocar ele num tesouro direto ali, num negócio. Então, deixa eu ver aqui um cálculo de... Continuando aqui, eu tive que dar uma paradinha. Mas enfim, eu achei essa calculadora aqui. E, por exemplo, a gente estava falando sobre o uso dos 1.024 aqui de FGTS. Se eu pegar esses R$ 1.024 aqui como aporte em investimento inicial, botando que eu estou começando esse mês, e aí eu continuo fazendo aportes de 1.024 todo mês durante, sei lá, 5 anos, vamos botar menos tempo aqui, vamos botar que vamos fazer... Olha, isso é meio discutível, porque... a média que um programador fica numa empresa hoje, e a gente também tem que ser realista, é de 1 ano e meio. Então vamos botar que um programador fique 2 anos. Acho que dá um valor aqui. A gente vai ter casos especiais. Mas olha só que interessante isso aqui, ó. O total investido vai ser de 25.600, né? 2 anos investindo R$ 1.024. No CDB, aqui vamos dar outro mais aqui. No CDB vai dar 28.872. Ficou ruim assim, né? Ficou 28.000. LCI e LCA 28.859. Então, quer dizer, tá dando quase R$ 3.000 só de rendimento, sabe? Ó, o valor do Tesouro Selic aqui vai dar 28.754. Claro, gente, aqui a gente tá falando de valores... a gente está simulando aqui valores mais conservadores. Às vezes tem formas aí, tem gente que vai discutir isso ao longo dos anos de ganhar mais dinheiro, né? A intenção é que você, independente da empresa que você trabalhar, você continue fazendo aportes. Então vamos botar aqui que você vai receber a vida inteira o mesmo salário, né? Você vai a vida inteira receber os mesmos 12 mil, ou né, você vai receber sempre os mesmos 14 mil aqui, ou os mesmos 16 mil aqui, e aí você continue fazendo a vida inteira o mesmo aporte de 1024. Vamos botar que você faça isso durante, sei lá, vamos botar que a pessoa precisa, acho que a aposentadoria são 20 anos, né? Vamos botar no meu caso aqui, eu tô com 41 e eu quero trabalhar até 60, então 41 vou fazer investimento de 20 anos, né? Vamos botar como se eu tivesse 40 e eu vou investir até os 60. Então assim, o total investido vai ser de 246 mil, e aqui no CDB eu vou ter R$1.144.204. O ponto, se eu for investir só no Selic, que é o mais tranquilo, 1.010.248. Então assim, qual que é o ponto aqui, gente? O FGTS, obviamente eu entendo a importância do FGTS, eu sei que CLT, novamente, é um ganho para a população. Eu sei que se não fosse a CLT, muitas pessoas estariam sendo enganadas, estariam sendo passadas para trás. Talvez a gente estaria trabalhando ainda até hoje, inclusive isso existe por aí, em trabalhos análogos à escravidão, do ponto de vista de ganhos financeiros, né? A gente ia ter gente trabalhando para não ganhar nada. A CLT é muito importante, eu não estou tentando diminuir a importância. Mas eu acho que se você adquirir uma certa independência, você tem educação para isso, tem poder de negociação, eu acho que é importante você pensar nessas coisas. Porque o FGTS ele é muito bom, mas ele é uma grana que fica lá. E a menos que você invista ele comprando alguma coisa, adquirindo um imóvel, alguma coisa nesse sentido, ou faça adiantamento de FGTS, que geralmente adiantamento de FGTS significa fazer um empréstimo e ser cobrado um juros absurdo por causa disso, então não vale a pena, do meu ponto de vista. De novo, eu não sou economista, não entendo, mas eu entendo que para mim não faz sentido fazer adiantamento de FGTS. O FGTS é um dinheiro que vai ficar parado. E dinheiro parado não rende, não vira nada. Pra mim, hoje, mas eu tô tomando muito cuidado em deixar isso claro, eu prefiro receber 15 mil PJ, pago as minhas contas, faço as minhas coisas, tiro um dinheiro do lazer e o restante eu invisto. Porque pra mim faz mais sentido. Eu tenho um planejamento a longo prazo
que para mim faz sentido eu receber esse dinheiro e investir ele. Aí eu tenho lá meus planos, tenho meu CDB, tenho lá meu Tesouro Direto, tem as coisas nas quais eu invisto. E isso vai me ajudando, né, a ter um rendimento um pouquinho maior ali, ter uma perspectiva de crescimento financeiro ao longo dos anos, né? Mas, novamente, eu não acho que existe certo ou errado. Eu entendo quem, por exemplo, prefira CLT. Eu acho até que tudo bem. Se você não quer ter que esquentar a sua cabeça com isso, eu completamente entendo. Eu não julgo sob hipótese nenhuma. Eu até acho que, cara, faz sentido. Você não querer. Muita gente não quer esquentar a cabeça. Mas, quando você vai ter que declarar, né, dependendo de um ponto ali, você vai ter que declarar imposto de renda de todo jeito. Então, já faço isso. Já tenho o contador que faz isso pra mim. Então, acho que faz mais sentido. Certo? Novamente, pessoal, não é sobre ser certo ou errado. O que eu estou trazendo é um ponto de vista que poucas pessoas falam. Geralmente, quando as pessoas comparam essa questão CLT-PJ, eles levam eles pensam muito no salário bruto, né? Se você recebe 12 mil, se você recebe 15 mil CLT, você tem que receber pelo menos 25 mil PJ. E as coisas não são assim tão preto e branco, tá? Lógico, ganhar 5 mil PJ vale a pena? Porra. Se você não tiver outra escolha, não acho que vale. Se você não tiver outra escolha, você tem que aceitar. Mas se você tiver escolha, até um determinado salário, eu acho que você tende a escolher mais CLT. Até 12 mil, se eu não estiver enganado, que eu acho que a partir de 11 ou 12 mil, aí a declaração do imposto de renda, ele vem um pouco mais, o leãozinho vem um pouco mais forte. Aí eu não vou saber, aí procura um contador, procura se informar sobre isso. Tem outras questões também de quantidade dependente, mas acho que até 12 mil vale a pena manter CLT. Acima de 12 mil, aí eu acho que já vale mais a pena CPJ. Porque o imposto de renda vai vir diferente, você vai ter que declarar, você vai poder, acima de 15 mil você vai poder fazer distribuição de lucro. Aí tem umas outras questões contábeis e legais ali que você precisa discutir com alguém mais experiente do que eu. Mas eu acho, na minha opinião, até 12 mil eu faria um esforço para ser CLT. Acima de 12 mil, aí eu já trabalharia PJ mesmo. É 13 mil PJ. Eu não assinaria. Ou eu tentaria assinar a carteira com 12 mil e o restante ganhar por fora. Enfim, é isso. Novamente, pessoal, não tô aqui para pregar o que é certo e o que é errado. Não tô aqui para falar sobre questões políticas, se o Brasil é um país bom para isso ou um país ruim. Não é esse o ponto desse vídeo. Eu tô simplesmente trazendo, né, um ponto de vista meu, de acordo com a minha experiência ao longo dos anos. Durante grande maior parte da minha carreira, assim, eu acho que eu posso dizer hoje, assim, eu tenho... se eu não estiver enganado, meu CNPJ está aberto desde 2015 ou 2016. Então, assim, já tem muito tempo que eu estou com o CNPJ aberto de qualquer forma, porque mesmo trabalhando CLT, eu sempre fiz freelancer, então antes era MEI, e depois passou para Simples, porque para trabalhar para fora precisa ser empresa mesmo. Então, eu acho que até por hábito, né, pelo costume, eu tendo a preferir PJ mesmo. Eu acho que é mais interessante, eu já faço as minhas coisas, já pago o que eu tenho que pagar. Eu tenho hoje um custo com PJ muito baixo, então, lógico, eu tenho que pagar a nota, né, então não tem jeito. Mas ainda assim eu acho que faz muito mais sentido para mim. Bom, e você, pessoal? O que vocês acham disso? Vocês preferem CLT? Prefere PJ? Já trabalhou para fora? Já trabalhou por conta? E ainda tem um outro detalhe aí que eu não comentei, tá? Que aí já tem mais a ver com o regime de trabalho em si. CPJ não é para todo mundo, tá? Tem um ponto muito importante. O PJ se engana muito quem acha que ter empresa é ter liberdade. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que, inclusive, é o contrário. O cara que trabalha CLT, aí olhando de um ponto de vista talvez até mais filosófico, a responsabilidade dele com a empresa, ela tá ali no regime do CLT. Então, de 8 às 18 é 8 às 18. Entendeu?
Ah, mas eu fico sempre até um pouco mais tarde. Cara, na moral, você fica porque você quer. Ah, mas meu chefe. Cara, não tem desculpa porque você quer. Seu chefe pode criar caso. Você pode até ficar, se você quiser. Ah, meu chefe pediu pra eu ficar hoje, eu vou ficar. Tudo bem. Mas a obrigação você não vai ter. Essa obrigação você não vai ter. Você pode trabalhar. De repente você tem uma tarefa para fazer ali, você quer adiantar ela, ou a tarefa está atrasada e você precisa ficar um pouco mais para entregar porque você quer entregar na data certa. Mas do ponto de vista pragmático, o seu contrato é segunda a sexta, 8 a 18. Você não precisa ficar mais tempo. Entendeu? Aí vai ter os combinados. Ah, eu vou ficar hoje até mais tarde e aí na sexta-feira eu saio mais cedo. Ah, eu vou ficar até mais tarde, você me paga hora extra. Aí vai ter os combinados entre colaborador e empresa e eu não vou entrar nesse ponto. Mas o PJ não tem isso, tá? Você é prestador de serviço. A empresa cismou e quer cortar o vínculo com você, ela vai cortar. Ela vai cortar e muitas vezes a forma como você tem de fidelizar esses clientes, porque é o que eles são, clientes, é entregando para eles mais do que eles teriam como um profissional CLT. E aí é onde está o meu ponto. Do ponto de vista, talvez, eu não sei se filosófico seria o ponto de vista mais correto, mas desse ponto de vista, o PJ não tem tanta liberdade. O PJ, para continuar trabalhando e tendo esse cliente fidelizado, ele precisa sempre estar entregando mais e mais e mais. Então, pense bem. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que existe um discurso na internet de que o PJ seja empreendedor, ser PJ é o futuro, ser PJ é muito melhor, mas, cara, existe um discurso aí, existe um discurso que está ali no campo das ideias, do que seria o ideal, existe o discurso ideal e existe a verdade. A verdade é que o cara que trabalha PJ hoje no Brasil, ele trabalha muito mais do que o CLT. Muito mais. Porra, eu teve mês aqui, óbvio, eu tento evitar o máximo que eu posso o tal do overemployment, eu tento evitar, eu tô sempre trabalhando para mais de uma empresa, mas eu tento nunca ter tarefas simultâneas, né? Então eu faço uma coisa para aí eu tô tempo livre, eu vou e pego uma outra coisa do outro, eu vou fazendo e assim eu vou tentando encaixar as coisas. A minha intenção na verdade não é ter um volume muito grande de dinheiro de uma vez só, eu tento ter sempre uma roda rodando ali com dinheiro sempre entrando e saindo. Então, mas eu sempre tenho que ter mais de um cliente. Sempre tem que ter ali um trabalho mais fixo e talvez ali um freelancezinho baseado em hora. E aí eu vou tocando a minha vida, né? Então eu não acho que seja... Não é preto e branco, não é tão simples assim. Bom, já me alonguei demais. Você, o que você acha? O que você prefere? Você trabalha PJ? Trabalha CLT? Deixa aqui nos comentários qual é a sua modalidade preferida, o que você está pensando, se você acha que pretende se tornar PJ em algum momento da sua vida, se você for CLT ou vice-versa. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Galera, tá muito legal, tá crescendo assim. Eu entendo que é um crescimento bem devagar, mas é um crescimento orgânico. Eu não divulgo esse canal em lugar nenhum, só posto os vídeos aqui e ver que tá dando um retorno, mesmo que pouco, para mim é bem importante e me empolga muito a querer continuar fazendo. Eu sempre, até um disclaimer, sempre protelei muito de fazer isso, sempre quis fazer, mas sempre protelei muito porque eu estava envolvido em outras coisas ali, e agora tendo um pouco mais de tempo para poder fazer, tá bem legal, né? Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui e valeu!